Olá, tudo bem? Nós vamos aqui no Pontuando Especial ler um texto que saiu numa revista da FAPESP, Pesquisa FAPESP, do mês de outubro de 2021, algo muito interessante, cujo primeiro título é A Fórmula da Equidade. O segundo título eu vou fazer apenas uma menção e não vou ler porque a reportagem, a matéria é longa. E mesmo esse texto aqui eu vou falar de forma sucinta. Eu cortei partes do texto, mas mantive a letra da pessoa que escreveu o texto. E na descrição do vídeo, que vai sair na forma de vídeo, tipo estilo podcast, eu vou mencionar os autores. Bom, ações afirmativas são políticas sociais de combate a discriminações étnicas, raciais, religiosas, de gênero ou de casta, para promover a participação de minorias no processo político, no acesso à educação, saúde, emprego, bens materiais, entre outros. Bom, então essa é uma definição clássica que eu fiz questão de colocar aqui. O texto da moça, da autora do texto, começa assim: ações afirmativas ampliam a presença de negros nos cursos de graduação mais concorridos do país, mas impacto no mercado de trabalho ainda é inexpressivo. Em um processo iniciado há cerca de 2 décadas, a adoção de políticas afirmativas para pessoas pretas, pardas e indígenas resultou na expansão da diversidade em instituições de ensino superior, especialmente nos cursos mais concorridos, como engenharia, medicina, entre outros. E entre universidades do sul do país. No entanto, a despeito dos avanços registrados na graduação e pós-graduação, a presença de negros no funcionalismo público e na iniciativa privada segue ainda baixa. Cargos de chefia e com melhores salários continuam sendo ocupados majoritariamente por homens brancos. No Brasil, onde pretos e pardos correspondem a 56,2% da população, segundo dados do IBGE, as universidades estaduais do Rio de Janeiro, o UERJ, da Bahia, o UNEB, do Norte Fluminense, o ENF, e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, foram, no início dos anos 2000, as primeiras instituições públicas a adotar cotas raciais em seus vestibulares. Em 2004, foi a vez das universidades de Brasília, UNB, e Federal da Bahia, UFBA. Bom, em 2012, a Lei Federal número 12.711 estabeleceu que 50% das matrículas de institutos e universidades federais deveriam ser destinadas a estudantes de escolas públicas. Esta é a lei. Metade dessas vagas é reservada a jovens com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Um salário mínimo e meia per capita. A outra metade destinaria-se aos demais alunos com renda familiar superior a esse patamar. Em cada categoria de renda, a instituição deve reservar vagas para pretos, pardos e indígenas de acordo com a proporção desse grupo na população estadual. Então é uma coisa por estado também. Como reflexo da adoção dessas políticas, considerando apenas instituições públicas, em 2018, estudantes pretos e pardos totalizaram 50,3% das matrículas, de acordo com o IBGE. Artigo publicado em 2019, com resultados parciais das pesquisas, mostra que, entre 2012 e 2016, as principais mudanças ocorreram nas universidades federais do Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e na de Brasília, em cursos cujas vagas são mais disputadas, como medicina, direito e engenharias. Essas instituições e cursos foram altamente transformados por causa da lei de cotas. A região sul do país foi a que identificou o maior número relativo de presença de negros, indígenas e alunos provenientes da escola pública no ensino superior. O exemplo foi a Universidade Federal de Santa Catarina, onde no período de 4 anos de pesquisa registrou um avanço de 120% na participação de pretos, pardos e indígenas provenientes de escolas públicas, entre o seu corpo discente, ou seja, alunos. Isso significa que se em 2012 esses alunos respondiam por apenas 6,4% dos ingressantes na instituição, em 2016 já estavam no patamar de 14,2% do total. Outro exemplo envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde a participação de pretos, pardos e indígenas provenientes de escolas públicas subiu de 8,7% para 15,6% no mesmo período. Em relação aos cursos mais transformados, o curso de Direito da UFC, de 1% dos estudantes, o grupo de pretos, pardos, indígenas e alunos de baixa renda oriundos de escola pública, chegou a 27% em 2016. Partindo do zero no curso de Engenharia Elétrica, a Universidade Federal de Santa Catarina, o UFCS-SC, a variação chegou a 13,7%, enquanto a Medicina na Universidade Federal de Rondônia registrou um crescimento de 38%. No estado de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, foi a primeira universidade pública a adotar estratégias de ações afirmativas. Nesta situação, alunos pretos, pardos e indígenas oriundos do ensino médio público passaram de 16,4% para 24,23% no mesmo recorte temporal. Na graduação em medicina, a presença desse grupo de alunos aumentou em 8,2% em 2012 para 19,35% em 2016, na graduação de medicina. A física Sônia Guimarães foi a primeira professora mulher e negra a ingressar no Departamento Fundamental de Física do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA, em 1993. Em 2021, dos 160 ingressantes, ou seja, que entraram no ITA, haviam 17 mulheres, sendo que 3 delas podiam fenótipo de negras. Não sei se elas entraram por política de cotas, mas é a primeira vez que vejo isso acontecer desde o trabalho que ela trabalha na instituição. Estudos realizados nos últimos anos indicam que a diferença de performance acadêmica entre cotistas e alunos que ingressaram em instituições do ensino superior pela ampla concorrência é pequena, ou melhor, quase inexistente. A análise de 2020 de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, Campus de Assis, coletou dados de 2014 a 2017 de cerca de 30 mil alunos da instituição, incluindo cotistas e não cotistas, constatando que não há divergências significativas entre seus desempenhos acadêmicos. No mesmo caminho, pesquisas realizadas em 2017 pelo engenheiro eletrônico Jacques Weiner, eu creio que seja assim que fala o nome dele, da Unicamp, pela economista Tatiana Melguizo, da Universidade de Sul Califórnia, nos Estados Unidos, comparando a performance de 1 milhão de alunos no Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o chamado ENAD, entre 2012 e 2014, revelou que o desempenho de formandos que ingressaram no ensino superior por meio de ações afirmativas equivale, em alguns momentos até supera, o de jovens que entraram em instituições de ensino superior pela ampla concorrência. Pós-graduação. Em 2017, um ano depois da edição do Ministério da Educação, MEC, de portaria normativa determinando que instituições federais do ensino superior apresentassem propostas de medidas para a inclusão de pretos, pardos e indígenas e estudantes com deficiência em programas de pós-graduação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, chamada CAPES, começou oficialmente a coletar dados sobre raça e etnia nessa etapa do ensino. Pesquisas recentes apontam, no entanto, crescimento no número de programas de pós-graduação com tais políticas antes mesmo dessa data. Em estudo iniciado durante o doutorado defendido pela UERJ em 2019 e que procede em estágio de pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise do Planejamento, o CEBRAP, a cientista política Ana Carolina Venturini analisou editais da seleção de 2,7 mil programas acadêmicos de pós-graduação em universidades públicas divulgados entre 2002 e 2018. A partir de 2014, houve uma difusão significativa de políticas de cotas. Hoje, 1.090 programas de pós-graduação, ou 39,4% do total dos programas, contam com algum tipo de ação afirmativa, contabiliza, esclarecendo que tais iniciativas podem ser dos próprios programas criadas por determinação de resolução da universidade ou em decorrência de legislação estadual. Quer dizer, pode ter sido um processo espontâneo ou em decorrência da legislação. Ao investigar como tal política foi adotada por programas de pós-graduação, o sociólogo Joásio Bernardino Costa, da UNB, constatou
que 33 das 69 universidades federais do Brasil têm ações afirmativas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Isso significa que as políticas valem para todos os cursos de pós-graduação e não são decididas individualmente pelos programas. Com reflexão similar, o sociólogo Mar Augusto Medeiros da Silva, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, considera a diversidade estratégica para a produção de conhecimento científico, ao participar de todos os processos seletivos para programas de pós-graduação, em que leciona no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFCH, da Unicamp. Desde 2015, ele observa que pesquisadores de diferentes áreas começaram a propor projetos envolvendo aspectos da experiência negra, incluindo antropologia, ciência política, filosofia, história, demografia e sociologia. A adoção de ações afirmativas no ambiente acadêmico passou a pautar o debate público de forma ampla, de maneira que hoje até mesmo o setor privado discute a adoção de políticas de cotas, comenta Silva. Atuação profissional, um dos títulos. A ampliação da diversidade entre os estudantes do ensino superior não causou reflexos significativos nas burocracias federais e estaduais, tampouco no mercado de trabalho envolvendo a iniciativa privada. É uma pena. Em 2014, a reserva de 20% de vagas oferecidas em concursos públicos federais para pessoas negras foi estabelecida pela Lei 2.990. Desde então, legislação semelhante tem sido adotada em todos os níveis federativos. Ao avaliar aspectos da distribuição racial dos postos de trabalho no serviço público, nota técnica publicada em 2021 por Tatiana Dias Silva, formada em administração e analista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que os negros estão proporcionalmente mais presentes em cargos municipais, em que são mais frequentes atividades de implementação de políticas públicas e nos quais os salários são menores. Em relação à docência universitária, de acordo com o Censo de Educação Superior em 2014, eram 60.194 os professores negros, ou seja, 15,2% do total. Em 2018, chegou a 65.249, o que corresponde a um acréscimo pequeno, mas que chega a 16,4% do total. A desigualdade observada no funcionalismo público encontra paralelo nas vagas ofertadas pela iniciativa privada. Segundo o relatório de 2019 do IBGE, com dados referentes a 2016, entre os 10% mais pobres da população brasileira, 78,5% são negros e 20,8% são brancos. Entenderam, né? A situação se inverte entre os 10% mais ricos, onde 72,9% são brancos e 24,8% são negros. Segundo o documento do país, 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por brancos, 29,9% por pretos e pardos. Como resultado similar, pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Ethos, envolvendo as 500 maiores empresas do Brasil, revelou que, em cargos executivos de alto escalão, 95% dos profissionais são brancos. Apoiados no resultado dos estudos publicados em 2019 por economistas da Universidade de Stanford e Chicago, dos Estados Unidos, que indicam que a inclusão de negros e mulheres em cargos de alta qualificação respondeu por cerca de 20% a 40% do aumento do produto interno bruto norte-americano. Entre 1960 e 2010, empresas do setor privado lançaram em julho o Pacto de Promoção da Equidade Racial. A iniciativa propõe a adoção de um protocolo ESG, que é uma sigla em inglês para melhores práticas ambientais, sociais e de governança racial, ou seja, medidas de governança que permitam ampliar a diversidade racial. Elaborado por economistas como parte da estratégia, o índice ESG de equidade racial, que é chamado IER, mede o desequilíbrio racial das companhias, considerando o quadro de colaboradores por ocupação, os salários das funções e a distribuição racial na região em que elas operam. A partir desse diagnóstico, a ideia é incentivar empresas brasileiras a criar ações afirmativas e realizar investimentos sociais para ampliar a equidade racial, até porque ela é lucrativa e, portanto, ela é bem-vinda.
O segundo título, que é chamado Impacto na Ciência, eu não vou desenvolver aqui, mas ele afirma logo no seu início o seguinte: a inclusão de estudantes pretos e pardos no ensino superior reverbera na produção de conhecimento. Não apenas deve ser trabalhada a ideia de que ela é lucrativa em termos de trabalhar dentro das empresas, ela é efetiva dentro das empresas, nos cargos de chefia, nas universidades e nos institutos de maneira geral, sejam eles estaduais, municipais, federais, ou sejam empresas privadas. O fato é que, além do lucro, da competência trazida, do conhecimento de seus saberes e das suas localizações sociais, há também o empreendimento na produção de crescimento. Espero que vocês tenham gostado desse texto e espero que as ilustrações tenham sido competentes também. Desculpa se ele ficou muito longo. Muito obrigado e até o próximo Pontuando.